nossos cultos noturnos, nós estamos fazendo a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje seguimos no segundo capítulo dessa carta. E hoje eu quero tratar com vocês dos versos 4 a 7. Versos 4 a 7. Só antes de lermos, eu quero lembrar você que na semana passada o Caio nos apresentou a antropologia da queda. E nos 3 primeiros versos do capítulo 2 de Efésios, nós vimos o homem morto em seus delitos, escravizados pelo mundo, debaixo da ira divina. E se nós parássemos ali, a esperança não existiria. O futuro, o destino da humanidade seria um abismo sem fim. Mas o verso 4, que continua os 3 primeiros versos, vão fazer um contraste com aquilo que os 3 primeiros versos apresentam. Realmente os 3 primeiros versos nos apresentam que o homem sem Cristo, ele é escravo dos seus pecados, ele é condenado, ele não tem esperança de salvação por si mesmo. O homem sem Cristo, ele vive debaixo da ira, do juízo de Deus. E é interessante que esse texto vai começar, o verso 4 vai começar com um mas. Em muitas cartas de Paulo, ele usa exatamente essa expressão ou essa palavra para fazer o contraste entre a realidade do homem sem Deus, do homem caído, entre o contraste daquele que não tem Cristo com aquilo que Cristo fez. O contraste entre a obra do homem, entre a realidade do homem e aquilo que Cristo fez pelo homem, que Cristo faz pelos seus eleitos. E é interessante que esse texto mais uma vez vai fazer esse contraponto, complementando os 3 primeiros versos, mas respondendo àquela pergunta que fica no ar: se a realidade do homem sem Cristo é essa, que esperança há? E essa pergunta não é uma pergunta tola, porque inclusive os próprios discípulos, quando naquela história do jovem rico, conhecida como a história do jovem rico, depois que Cristo fala, os discípulos dizem: se é assim, quem pode salvar-se? Então, quando Cristo apresenta a realidade natural, ou a realidade do homem natural, a pergunta automática que surge em nosso coração é: quem pode então se salvar? E aí Paulo vai dizer que o homem caído é escravo dos seus pecados, o homem caído está debaixo da ira de Deus, o homem caído está condenado, mas Deus. E aí então a gente vai conhecer aquilo que Deus nos fez pelos seus eleitos. O contraste aqui é entre o homem natural, o homem sem Cristo, e o eleito, o homem com Cristo. E aí nós vamos, a partir do verso 4, ler o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu chamei essa mensagem da morte à glória em Cristo, porque os 3 primeiros versos apresentam um cenário de morte, e esses 4 versos seguintes vão apresentar um cenário de glória em Cristo. E é interessante que essa intervenção soberana de Deus, porque todos nós éramos o homem dos 3 primeiros versos de Efésios 2. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, apresenta todo o homem natural, todo ser humano ainda não alcançado por Cristo Jesus. Mas esses versos seguintes vão mostrar um Senhor que soberanamente não apenas nos tira desse cemitério espiritual, mas nos transporta para as regiões celestiais. E o segredo de tudo isso, se é que a gente pode chamar de segredo, ou a compreensão clara de tudo isso, vai estar na expressão que Paulo vai repetir constantemente: em Cristo, em Cristo, em Cristo. Essa nossa união mística com Cristo, essa união eterna, plena entre os eleitos de Cristo,
que é nessa realidade que a nossa vida é radicalmente transformada, que nossa realidade é completamente refeita. E olhando para esse texto, nós vamos perceber algumas lições muito valiosas para nós. Em primeiro lugar, o verso 4 vai nos mostrar o caráter de Deus, a fonte da intervenção. E o verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha que interessante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual nos amou. Aqui o texto vai começar não com o que nós fizemos, porque é interessante. O jovem rico perguntou a Jesus: o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus conduz o diálogo para mostrar, não para o jovem rico apenas, mas para os discípulos de Cristo, que não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Tanto que os discípulos perguntam: se é assim, quem pode ser salvo? E Jesus, qual é a resposta de Jesus? Aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível. Ou seja, ele está dizendo, realmente os homens não podem fazer nada para se salvar, mas Deus pode salvar o homem. E esse texto começa com isso, não com o que nós fizemos, mas com o que Deus fez. E Paulo vai enumerar aqui algumas motivações divinas. Ele vai falar de misericórdia, de amor e de graça. E é interessante, irmãos, que essa palavra grega, que é traduzida aqui por misericórdia, vai se referir tanto à ideia daquela compaixão por aqueles que estão em miséria, que é a realidade espiritual daqueles que não têm Cristo, mas a misericórdia aqui apresenta um desejo de abençoar, um desejo de agir em favor. Então, a misericórdia de Deus não é apenas um Deus dizendo: poxa, não tem jeito, vou agir com misericórdia. Não, é uma ação que Deus deseja fazer, uma realidade que Deus deseja derramar sobre a vida dos eleitos. Deus deseja ser misericordioso. Ele não é misericordioso porque o homem não tem outra opção. Ele é misericordioso porque ele deseja agir com misericórdia para com os eleitos. Mas, acima de tudo, como eu disse, a palavra vai se referir à compaixão que Jesus, ou que qualquer pessoa pode ter, no caso aqui, principalmente Deus, tem pelos que estão em miséria. Porque o estado do homem natural é um estado de miséria. Enquanto a ira, apresentada lá no verso 3, é o que nós merecemos, a misericórdia é um Deus soberano desejando ser misericordioso. Ele não é apenas misericordioso, ele é rico em misericórdia. Há abundância de misericórdia no coração de Deus para com os eleitos. Irmãos, isso é valioso para nós, porque mostra realmente as motivações de Deus em nossa salvação. Mostra o caráter de Deus que conduziu o Senhor para a nossa salvação. Mostra claramente a nossa situação de plena miséria espiritual e o próprio Senhor agindo de forma misericordiosa e desejando fazer isso. É por conta disso que Martinho Lutero dizia que a fé não é uma obra, mas a fé é a mão estendida do necessitado, que nada tinha para exigir de quem doaria, que nada tinha para esperar do que doaria, mas que ansiava por graça e misericórdia. Essa é a nossa fé. A nossa fé são as mãos estendidas, contando, não com nada que há em nós, mas com a grande riqueza da misericórdia que há no nosso Salvador. E ele continua dizendo que Deus não é apenas rico em misericórdia, mas que Deus manifesta um grande amor. E aqui aquela palavra agape, ágape, tão conhecida, o amor sacrificial, o amor de escolha, o amor de aliança, um amor incondicional. Deus não nos amou porque nós éramos amáveis, irmãos. Deus não nos amou porque nós éramos agradáveis. Às vezes nós encontramos pessoas que são tão agradáveis, que é tão gostoso de conversar com elas, tão gostoso de passar um tempo com elas, que nós geramos um carinho por essa pessoa, porque a pessoa é. Não é esse o caso aqui. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Paulo diz que nós estávamos escravizados por nossos pecados. As palavras não são belas, as palavras não são agradáveis, nem nós éramos agradáveis à santidade de Deus. E aqui não está falando da nossa personalidade, está falando da nossa posição como pecadores, como homens caídos. Mas Deus nos amou porque Ele é amor, não porque nós somos amáveis.
mas porque Deus é amor. Não porque nós éramos merecedores, mas porque Deus é amor. Porque há grande amor em Deus pelos seus eleitos. Mas é interessante que, como eu disse, a partícula mas aqui, ele vai interromper o curso do mundo. A gente não pode deixar de notar isso. O curso do mundo é, naturalmente, o homem está condenado e caminha para a perdição eterna. É o caminho natural de todo ser humano. E o mas aqui interrompe esse curso. E ele vai mostrar a providência de Deus, soberania de Deus, governo de Deus. Só há interrupção no curso natural do mundo porque Deus se põe a interromper. Porque nada mais poderia interromper o curso desse mundo. Nenhuma ação, nada que nós fizéssemos para Deus, nada que nós fôssemos, nada disso seria capaz de interromper o curso natural. Mas Deus, por isso que Paulo não diz apenas mas as coisas mudaram. Não, ele diz mas Deus. E aí mostra quem é esse Deus que ele está anunciando. Ele interrompe. Deus é quem interrompeu. Há um contraste aqui. A salvação não é um plano de contingência de Deus, não é um plano B do Senhor. A salvação, a nossa salvação, Cristo Jesus, é o que Deus sempre planejou para interromper o curso natural que a humanidade seguia. É um decreto eterno, fundamentado exclusivamente nos atributos de Deus. É a soberania de Deus manifestada na providência que nos alcançou. Nós fomos salvos porque o Senhor nos alcançou. E Ele nos alcançou porque Ele é rico em misericórdia, porque há um grande amor sobre Ele, porque Ele derramou graça sobre nós. Queridos, eu queria compartilhar a primeira aplicação aqui da nossa mensagem, para que você guardasse no seu coração. A primeira aplicação é essa: a sua segurança espiritual repousa na riqueza da misericórdia de Deus. Preste atenção nisso. A sua segurança espiritual não repousa na intensidade do seu fervor, não repousa na qualidade do seu devocional, ainda que tudo isso tenha o seu valor. Não estou dizendo que nada disso é importante, tudo isso é importante, mas eles não trazem segurança. A minha segurança não está no tempo devocional que eu gasto. A minha segurança está exclusivamente na riqueza da misericórdia de Deus. É porque Deus é misericordioso que Ele me sustenta. É porque Deus é misericordioso que Ele me preserva na fé. É porque Deus é misericordioso que Ele me conduz aos caminhos de justiça e de verdade. É porque Deus é misericordioso que o Espírito Santo me cura dos meus pecados e me convence dos meus pecados, me conduz ao arrependimento. É por misericórdia, misericórdia pura. Portanto, meu irmão, quando sua mente for bombardeada por sentimentos de indignidade, e todo cristão genuíno é bombardeado por esses pensamentos, porque como pode um cristão genuíno não pensar, porque eu? Como pode um cristão genuíno não pensar, como o Senhor ainda me mantém diante dele, sendo eu quem eu sou, pisando na bola como eu piso, cometendo os erros que eu cometo, como é que o Senhor ainda tem misericórdia? É claro que nós somos repletos de pensamentos de indignidade, mas quando esses pensamentos se alcançarem, irmãos, pregue para si mesmo, diga, se lembre, eu era filho da ira, mas Deus é rico em misericórdia e me alcançou. Pregue para o seu próprio coração. Você realmente era indigno, realmente a dignidade não está em você, mas está naquele com quem você foi misticamente unido, eternamente unido. A dignidade da nossa vida está em Cristo. É por isso que nós somos dignos de estar diante do Senhor, porque em Cristo nós recebemos esse acesso. Tire o foco, meu irmão, dos seus erros e volte a contemplar os atributos de Deus. Paulo aqui, ele fala de quem é o homem natural, e depois ele não traz um sermãozinho dizendo assim, olha que coisa feia que vocês são, vocês deviam ser diferentes, mudem isso. Ele coloca o foco nos atributos de Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, derramou graça e trouxe os eleitos para junto de si. Mude o foco não está nos seus erros, mas nos atributos do Deus que te trouxe para junto dele. É claro que precisamos de uma vida devocional, mas uma vida devocional saudável começa com uma visão correta de quem Deus é, não com a visão correta do que você tem que fazer, mas de quem Deus é. É isso que faz uma vida devocional ser saudável. Mas o texto continua, e no verso 5, nós somos ensinados sobre o grande milagre da vida, sobre a ressurreição
espiritual. E o verso 5 diz assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele faz um parênteses: pela graça vocês são salvos. Aqui Paulo vai estabelecer um contraste lá com o primeiro tópico da mensagem anterior, que vai falar que o homem natural está morto espiritualmente, está morto em seus pecados. E Paulo vai dizer, mesmo estando mortos e o homem natural está morto, Paulo, que faz questão de repetir essa nossa condição, para destacar que não houve uma cooperação do homem. Ele diz, o homem continua naturalmente morto em seus pecados. Mortos não dão o primeiro passo, mortos não fazem nada. Há uma ilustração muito comum sobre a salvação, que apesar de ser uma ilustração que mostra a bondade e a graça de Deus, ela é incorreta. É aquela ilustração que diz que a salvação é como o Senhor jogando um bote para quem está se afogando. E ainda que isso mostre generosidade, graça, bondade, ela é incorreta porque, primeiro, nenhum de nós desejaria ou sequer nadaria em direção à boia, ao bote salva-vida. Ali a salvação que seria. Mas o problema não é esse. O problema é que nós não estávamos nos afogando. Nós estávamos mortos no fundo do oceano. Como é que nós poderíamos nos lançar ao bote salva-vida se nós estávamos mortos em nossos pecados? E é interessante que Paulo usa essa expressão aqui, estando nós mortos em nossas transgressões. Ele não fala que nós estávamos doentes. Ele não diz que nós estávamos na UTI. Não diz que estávamos ali por um fio de vida. Ele diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Ou seja, o que Paulo está frisando aqui o primeiro passo não foi nosso. Mas aí vem o que Deus fez. Ele diz, mortos, estando vocês mortos em vossos pecados, ou nos seus pecados, nas suas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E mais uma vez aqui, a ideia é nos dar vida, é a ideia de unir a Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida nos unindo a Cristo. O que significa que quando Cristo saiu do túmulo, os eleitos também saíram do túmulo. Nós saímos também espiritualmente do túmulo quando Cristo sai do túmulo na sua ressurreição. Essa união eterna, plena, completa que há em Cristo. E ele diz, olha, vocês estando ainda mortos em seus pecados, Deus nos deu vida. É Deus quem fez isso. A nossa salvação é fruto da bondade, da graça, do amor de Deus, exclusivamente. Mas Paulo faz um parênteses, abre um parênteses. Esse parênteses parece urgente para Paulo, onde ele diz, pela graça vocês são salvos. E aqui ele usa um tempo de verbo perfeito, né? Mostrando aquela ideia de algo que foi completo no passado, mas que tem efeitos permanentes, cujos efeitos existem sobre a nossa vida hoje, plenos como existiram no primeiro momento em que essa realidade foi executada. Nós fomos e continuamos salvos, porque assim como nós não poderíamos ter sido salvos, nós não podemos continuar salvos. Então Paulo diz, pela graça vocês são, e nós poderíamos talvez traduzir, ou melhor ainda, nós poderíamos fazer uma paráfrase, porque não seria uma tradução correta, mas uma paráfrase, Paulo dizendo assim, vocês, pela graça vocês foram e são continuamente salvos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha que coisa bela, irmãos. A ressurreição de Cristo, ela, como um evento histórico ocorreu, e tem todos os fatos históricos que aconteceram, como mortos que apareceram pela cidade, como a questão do tempo, de tudo aquilo que nós vimos acontecer da crucificação até a ressurreição, como a incredulidade dos discípulos, como a chegada das mulheres em busca do corpo, todos aqueles elementos históricos que ocorreram, aconteceram em paralelo com uma realidade espiritual, onde todos os eleitos estavam sendo ressuscitados com Cristo. E todos nós, os eleitos, foram ressuscitados com Cristo. E aqui há uma outra aplicação para a nossa vida. E a aplicação é a seguinte: suas disciplinas espirituais são o respirar de quem já recebeu vida. Entenda isso. Se você foi vivificado com Cristo, e você foi vivificado com Cristo, a sua oração, a sua leitura bíblica, não são obrigações
para ganhar o que quer que seja diante de Deus, mas são o respirar de quem já recebeu vida. Examine, irmãos, os seus afetos. Examine seu coração e avalie se você ainda está tentando comprar algo de Deus. Se você ainda tem tentado merecer algo de Deus com a sua disciplina. Ou se você tem desfrutado da comunhão de um filho que ressuscitou. Nós somos chamados para uma comunhão como filhos. Uma comunhão que tem suas responsabilidades, seu respeito, sua grandeza, mas que ela é experimentada como um filho experimenta a comunhão diante do Pai, com liberdade, com afeto, não com uma manipulação, não com um desejo de ser merecedor, de ser digno, de ser valioso. Use seu tempo devocional, irmão, para celebrar a vida que Cristo já te deu. Use seu tempo devocional para celebrar o que o Espírito Santo já realizou em você. Use seu tempo devocional para celebrar a certeza que você tem da continuidade do cuidado de Deus sobre a sua vida. Não use seu tempo devocional para merecer coisa alguma, para poder usar isso em seu favor, numa barganha espiritual, porque não é só questão de não funcionar, é questão da gente não precisar disso. Isso é desnecessário. Isso é o filho mais velho, aquele filho mais velho que trabalha e está sempre entristecido porque não consegue desfrutar do pai. Mas ele não consegue desfrutar do pai porque toda a atenção dele está sempre em trabalhar para ser digno do pai. E ele não desfrutou do pai. Naquela parábola dos dois filhos, em Lucas 15, né? A parábola que a gente chama de filho pródigo, né? Mas que trata também do irmão mais velho, que se chateia pelo filho que chega, pelo filho mais velho, mais novo que chega. E ele diz: eu trabalhei igual um escravo e nunca sequer fiz um churrasco com os meus amigos. E o pai diz: pai, era tudo seu, sempre foi tudo seu. Você não desfrutou porque seu coração não estava no lugar certo. Seu coração estava preocupado em ser valioso, em ser digno, em merecer, em ser importante, ou ser qualquer outra coisa. Mas seu coração nunca esteve em desfrutar daquilo que você tem. Use seu tempo devocional para desfrutar do Pai, para desfrutar do que você já recebeu, para louvar o Senhor por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Mas o texto continua. E no verso 6, o texto diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aqui nós aprendemos a glória da nossa posição, que nós estamos assentados no trono. E esse tópico aqui vai contrastar com os dois tópicos da mensagem anterior, o segundo e terceiro tópico, porque primeiro ele vai nos mostrar que o Senhor, que nós fomos ressuscitados, né? Paulo vai usar dois verbos aqui de união. Na perspectiva de Deus, a nossa união com Cristo é tão real que nós já estamos legalmente sentados onde Ele está. Ainda que a gente não esteja literalmente sentado onde Ele está, mas espiritualmente já estamos, a nossa posição já é essa. E isso para nós talvez seja tão difícil da gente pensar. Nós não estamos condenados, como os primeiros 3 versos mostram. Nós não somos mais o homem natural. Nós vivíamos sem esperança como homens naturais, mas aqui agora nós somos naturais, nós somos ressuscitados e assentados nas regiões celestiais. E as regiões celestiais vão apontar para a nossa nova identidade. Não mais um homem natural, mas um homem do céu agora. Nós não pertencemos mais ao curso desse mundo, como o verso 2 vai mostrar. Mas a nossa cidadania e a nossa autoridade agora vão derivar do trono de Cristo, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo. John Owen, um puritano que tem um conteúdo muito rico sobre Cristo e sobre a união com Cristo, principalmente, ele diz que, ele argumentava, na verdade, que a mente do crente deve habitar onde sua alma já está posicionada. A mente do crente deve habitar onde a sua alma já está posicionada. E ele dizia: se você está legalmente no trono, sua mente não pode viver na lama do pecado ou na ansiedade pelo mundo ou do mundo. Se nós já estamos assentados nas regiões celestiais, não há prazer em viver no lamaçal do pecado.
nem alegria em viver na ansiedade que o mundo produz em nosso coração. Nós podemos descansar na certeza que estamos nas regiões celestiais. Mas o mais importante desse verso aqui, porque talvez falar das regiões celestiais cause uma exaltação, né? Eu diga, agora eu sou o camarada que vai dar ordem para o diabo, vou pisar no rabo de Satanás, onde que pisa na cabeça de Satanás, vou dar ordem agora, vou expulsar, agora eu vou cuspir fogo, porque aguente agora que eu estou nas regiões celestiais. Mas Paulo, para não deixar isso acontecer, ele lembra no verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Perceba aqui, juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É até redundante. Juntamente com ele e em Cristo Jesus. Paulo usa essa redundância aqui para não deixar dúvida, para ninguém sair cuspindo fogo e querendo pisar na cabeça de Satanás, mas para que todos nós nos lembremos que a esfera da nossa existência é em Cristo Jesus. Fora dele, nós não somos nada mais do que homens naturais. Fora de Cristo, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa vida é o que apresentam os 3 primeiros versos. Mas em Cristo, essa esperança desses versos estão em nós. E nele nós estamos no trono. E aqui, irmãos, há mais uma aplicação para a nossa vida. Você precisa treinar sua mente para ver o mundo a partir da sua posição celestial. Deixa eu tentar te explicar isso. Muitas vezes nós vivemos como mendigos espirituais. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não conseguimos perceber que nós somos filhos assentados no trono. Às vezes por uma tentativa de não nos exaltarmos. Às vezes é legítima essa tentativa, porque a gente diz, eu estou assentado no trono, isso é grandioso demais para nós. E aí nós precisamos manter nossa humildade e continuamos vivendo como mendigos espirituais. Mas o que isso produz? Isso tem produzido crentes que não têm convicção da sua salvação. Eu me lembro um tempo atrás onde uma pessoa me perguntou assim, você tem certeza da sua salvação? E minha resposta foi imediata, sim. E aí a pessoa respondeu, quanto orgulho, como é que você pode ter certeza que você é salvo? Eu falei, a resposta é imediata, porque ela não depende de mim, ela depende de Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque se a pergunta fosse, você consegue permanecer salvo? A resposta seria um imediato não. Você acha que se Deus te deixasse a tua própria sorte, você permaneceria salvo? É um sonoro não. Ele só é um rápido sim, porque depende de Cristo Jesus. Mas a gente vê tantos cristãos hoje, irmãos, que às vezes sobre uma falsa capa de humildade dizem assim, eu estou confiando no Senhor, esperando que minha salvação me alcance. Não, nós estamos assentados nas regiões celestiais e a questão não é o poder que eu tenho. A questão é o acesso que eu tenho. Nós podemos estar diante do Pai, desfrutando da sua bondade, da sua presença, da sua glória, do seu amor, e nós estamos tentando merecer isso tudo, quando nós deveríamos estar apenas desfrutando. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não está falando sobre quanto poder nós temos, qual autoridade espiritual que nós temos, não é nada disso. Ele está falando de acesso, de como nós podemos desfrutar do nosso Deus. Mas ao contrário disso, nós estamos nos martirizando como mendigos espirituais, vivendo numa espécie de depressão espiritual, nos sentindo o pior dos piores, a última bolacha do pacote, todo esmagado. E às vezes vivendo numa ansiedade sobre a nossa vida espiritual, e vivemos ansiosos, será que Deus me ama? Será que eu sou salvo mesmo? Será que... E a gente vive nesse será e nessa ansiedade, quando nós deveríamos estar desfrutando do nosso Pai. Claro que isso não tira a realidade das nossas lutas, das nossas dores, a responsabilidade que nós temos em caminhar em santidade. Uma coisa não exclui a outra. Só que eu faço tudo isso enquanto eu desfruto do meu Pai. Eu não faço tudo isso tentando provar para Ele que eu sou digno de ter sido chamado. Eu faço tudo isso crendo que eu não sou digno, mas que Ele me chamou por sua graça e misericórdia. Por isso eu vou desfrutar do que eu recebi.
O nosso problema é que às vezes, irmãos, a gente recebe um presente e a gente fica ali constrangido pelo presente que a gente recebeu. E às vezes a gente faz isso com o acesso ao Pai, com a presença do Pai. Eu não sou digno, eu não vou nem orar, eu não tenho nem coragem de pedir isso para Deus, não tenho nem coragem de me aproximar do Senhor. Mas por quê? Por quê? Não, todo mundo sabe que você não é digno. Eu sei, você sabe, e o Senhor sabe também. Mas Ele decidiu te chamar, decidiu te fazer filho. Desfrute disso, irmão. Você precisa treinar sua mente para ver o mundo a partir da sua posição celestial. Se você está sentado com Cristo, o pecado e o diabo não tem mais domínio legal sobre a sua vida. Eles ainda te influenciam, eles ainda te enganam, eles ainda te enredam às vezes, mas eles não mais governam sobre a sua vida. Você não deve mais viver cabisbaixo pela impossibilidade de vencer o pecado, porque a presença do Espírito Santo nos capacita a vencê-lo. Viva a partir dessa autoridade que está não em você, mas em Cristo, desfrutando de Cristo e lutando contra o pecado com a certeza de que quem é capaz de vencer o pecado está com você, e você está nele, naquele único capaz de vencer o pecado, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o texto termina no verso 7, falando do propósito eterno de Deus, exibindo a graça. E olha o que o verso 7 diz: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha que rico esse texto. Deus fez isso para mostrar em tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus não nos salvou apenas para o nosso bem-estar, irmãos. Deus nos salvou para a sua glória. O seu nome, o seu próprio nome é glorificado através das eras, através dos tempos, através dos séculos. Para isso Ele nos salvou. Ele nos salvou para que todos pudessem ver quão poderoso Ele é em transformar o homem natural em filho salvo, resgatado, santificado. É interessante que Paulo diz para mostrar nos séculos vindouros, nos lembrando que a igreja é uma espécie de museu da graça. Eu sempre digo isso, irmãos, que é triste que nós não consigamos olhar para o livro de Atos, percebendo como Deus faz a transferência dos milagres e sinais para a igreja. É triste na minha percepção. Por quê? Porque os sinais ali, que eles eram interessantes para quem os recebia e para quem os experimentava. E muitas vezes esses sinais não condiziam com a fé daqueles que estavam conectados e não produzia fé no coração. Esses sinais existiam para provar a veracidade da palavra. E Deus vai então fazendo essa transição e chega no final do livro de Atos. Quando você olha para a igreja, você vê a glória de Cristo. E quando você olha para a igreja, você vê um povo transformado, um povo redimido, um povo fiel, um povo pecador, mas um povo que amava Cristo, que louvava Cristo, que se gastava por Cristo, que morria por Cristo, que vivia por Cristo. E a igreja é esse museu da graça de Deus. Ao longo da história, a igreja é a prova viva da bondade de Deus. Qualquer pessoa que tem dúvida sobre a bondade de Deus, ele não deve olhar para esse mundo caído, ele deve olhar para a igreja. Porque a igreja é formada de homens que ainda não venceram completamente o pecado, que não foram plenamente transformados, mas que já foram regenerados, que já foram ressuscitados com Cristo, que mesmo em meio aos seus pecados desfrutam da bondade, da presença transformadora do Espírito Santo. Então, se você quer ver a bondade de Deus, olhe para a igreja, e você vai ver como homens que não merecem nada têm sido alcançados pela bondade do Senhor. Como homens que nada tinham para oferecer ao Senhor foram chamados para serem filhos. Como homens que eram inimigos foram chamados para sentar à mesa com o seu Senhor. Ele diz que o que ele quer mostrar nos séculos vindouros é a suprema riqueza da sua graça. Aqui Paulo gasta o vocabulário dele, né? A suprema riqueza da sua graça. Mas ele está tentando fazer o impossível, descrever a imensidão
da grandeza do que Deus fez ao nos salvar. É uma graça que excede não apenas qualquer compreensão humana, mas qualquer capacidade humana de nomear, de explicar claramente, de deixar plenamente estabelecido. Nós sabemos que o que Deus fez é grande, ao ponto de nós não termos palavras, ou precisamos gastar todo o nosso vocabulário para falar da suprema riqueza da graça. E é tão triste, irmãos, que nós vemos tantos cristãos tendo a sua salvação como algo sem valor, buscando em Deus coisas pequenas. E o que não digo que nós não devemos buscar tudo no Senhor, porque não há outra fonte para nós. Mas cristãos, ao buscarem em Cristo e não receberem aquilo que de repente desejam, se frustrarem e viverem cabisbaixos, tristes, angustiados, porque não têm recebido de Cristo algo que não vale nada comparado com aquilo que nós já recebemos. É tão triste ver cristãos que não conseguem se alegrar por sua salvação, que não conseguem nem estar em paz quando ouvem uma mensagem que não fala de bênçãos, que fala apenas de salvação, como se houvesse qualquer outra bênção maior. Irmãos, se todos nós morrêssemos hoje, ou nós vivêssemos mais 100 anos, não mudaria a grandeza da bênção que está sobre nós. A maior das bênçãos não mudaria se nós vivêssemos 100 anos plenamente abençoados pelo Senhor, vendo milagres todos os dias. Nada disso seria maior do que aquilo que a gente já recebeu. O que Paulo está tentando fazer aqui é colocar na cabeça dos crentes que é tão grandioso que ele precisou gastar o vocabulário para tentar mostrar quão grandioso é aquilo que ele está apresentando, para que nós não vivêssemos frustrados pelo que nós não temos, mas que nós vivêssemos em pleno contentamento por aquilo que nós já recebemos, que é a grande salvação do Senhor. Claro que continuamos pedindo, continuamos sonhando, continuamos batalhando, trabalhando, construindo, fazendo tudo isso, mas não frustrados, mas com o coração repleto de contentamento, porque o que há de maior nesse universo já nos foi dado, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E ele termina o texto dizendo que ele quer mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, e mais uma vez em Cristo Jesus. Tudo isso chega até nós, irmãos, através de uma realidade específica: Jesus Cristo. Não há outro motivo para a bondade de Deus senão Jesus Cristo. Sem a mediação de Jesus, sem a obra de Jesus, sem a ressurreição de Jesus, sem a intercessão de Jesus, não haveria exibição alguma de bondade. Nós estaríamos assistindo, aterrorizados, a uma demonstração de plena justiça de Deus. E se a justiça plena de Deus nos alcançasse sem a misericórdia, sem a bondade, sem o amor, não haveria esperança para nenhum de nós. E essa justiça, ela é satisfeita em Cristo Jesus. A ira pela injustiça cometida pelos eleitos de Deus foi lançada sobre Cristo na cruz. Deus não deixou de lado a sua ira. Deus não colocou a sua ira de lado. Não, está tudo bem, meu filho está aí no meio, né? Não vou fazer nada com meu filho. Poxa, é meu filho, né? Ele não fez isso. Jesus não deu carteirada. Jesus recebeu sobre si a punição pelos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo era nosso, estava sobre ele. A justiça de Deus não foi mudada, ela foi satisfeita. Cristo satisfez a justiça de Deus. É em Cristo, irmãos, que nós somos salvos. É por Cristo, é para Cristo. Por isso, quando nós abrimos os nossos olhos de manhã, nós podemos ter a certeza de que a bondade de Deus mais uma vez estará sobre nós, porque Cristo está sobre nós. E aqui há uma última aplicação. Eu olhei ali, parece não estar lá. A sua vida, irmão, é um testemunho eterno. Essa é a última aplicação. Sua vida é um testemunho eterno. Quando você persevera em meio à dor, mantendo o contentamento em Cristo, você
está demonstrando essa bondade, a percepção dessa bondade. Nós podemos dizer que você está mostrando aos principados e potestades a riqueza da graça de Deus. Está mostrando a toda a criação a riqueza da graça de Deus. A prova de que o Evangelho é verdadeiro não é um morto ressuscitar, é você ser transformado. Que é muito mais fácil o morto ressuscitar do que nós sermos transformados. Eu não sei você, talvez para você seja mais fácil, mas para mim, Deus escolheu uma parada dura de realizar. Transformar esse coração aqui, meu irmão, não é fácil não. É só graça de Deus. E quando nós passamos as nossas lutas, dores e angústias, chorando por elas, mas com o coração em paz, mantendo o contentamento, porque nós temos Cristo, ainda que percamos tudo, nós estamos testemunhando dessa riqueza da graça de Deus. Estamos testemunhando dessa bondade de Deus que nos alcança. Que o seu tempo com Deus, irmãos, que sua vida com Deus seja marcado por um senso de propósito. Há um propósito para a sua vida. E o propósito de Deus para a sua vida é que todos vejam que Ele é poderoso através do que Ele fez em você. Você foi salvo para ser um troféu da bondade divina, um troféu da graça divina, para que quando Deus quisesse em qualquer lugar dessa existência mostrar, olha como eu sou bom, Ele pudesse apontar para um dos seus filhos. E o Senhor nos dê graça para que essa realidade, essa verdade transforme nossa postura em gratidão e adoração profunda e constante, para que Deus seja glorificado em nós. Eu quero terminar, irmão, te lembrando aquilo que a gente compartilhou essa noite. Em primeiro lugar, reconheça que a sua salvação é obra exclusiva de Deus. Pare de querer acrescentar méritos, mas aceite, se submeta ao mas Deus. Eu sou pecador, mas Deus me salvou. Eu sou indigno, mas Cristo é digno. Mas Deus me fez digno em Cristo. Eu não mereço nada, mas Deus me chamou para ser seu filho. Em segundo lugar, viva como alguém que passou da morte para a vida. Não continue abraçando aqueles hábitos, aquela vida, aquela mentalidade de quem está morto nos seus pecados e delitos, mas viva como alguém que está sentado no trono celestial. Em terceiro lugar, mantenha os seus olhos focados na sua posição em Cristo. Lembre-se diariamente que você está sentado nas regiões celestiais e que sua identidade está segura nele. Em último lugar, desfrute da riqueza da graça divina, sabendo que toda bondade que você recebe é fruto dessa sua união com Cristo Jesus. União eterna, plena, completa. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que Deus nos dê graça, para que nós possamos olhar para os 3 primeiros versos, exatamente como eles foram apresentados. A angústia do homem natural. E para esses versos, como o contentamento, o desfrute, a alegria daqueles que foram transformados de homens naturais em filhos de Deus, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua graça e bondade sobre nós. Senhor, se Paulo precisou de muitas palavras para falar da grandeza da salvação que recebemos, que seria se nós tentássemos dizer isso? Mas ainda assim nós reconhecemos que o que há de mais valioso e grandioso sobre a nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que não há nada melhor, não existiu nada melhor antes de Cristo, e não há nada melhor nos esperando, porque nós temos Cristo. Pai, que nosso coração possa viver em contentamento, possamos viver contentes, alegres, satisfeitos, apesar das lutas, das dores, das angústias, e que o nosso choro nunca seja de frustração, que quando a dor nos fizer chorar, ao mesmo tempo o nosso coração se lembre
da grandeza, da bondade de Deus derramada sobre nós. Para que, ainda que em dor, nós passemos pelas circunstâncias com o coração em paz e gratos pela grande salvação que recebemos. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.